Shalom, shalom, queridos. Penúltimo dia do nosso propósito. E hoje a gente vai falar sobre aceitar a nossa missão. A gente falou sobre tantas coisas, né, nesses 40 dias. Não foram 40 dias de vídeo, mas nesses 40 dias de propósito a gente falou sobre tanta coisa, sobre o nosso propósito de sermos, né? E às vezes, irmãos, na verdade, a gente não aceita o nosso propósito. Primeiro, nós vivemos num tempo, numa geração que é muito comum a gente ouvir pessoas, inclusive cristãos, dizendo: eu não gosto de gente. E eu falo assim, meu Deus, como que alguém não gosta de gente? Tem gente chata, né, irmãos? Fala a verdade. Mas gente é uma parte, é a melhor parte da criação. Como eu me divirto com as pessoas, como as pessoas me fazem bem. Tem pessoas que me fazem mal? Sim. Mas o fato de ter algumas pessoas que me fazem mal não anula o quanto as pessoas são top, o quanto as pessoas são boas. Só que a gente às vezes foca numa área menor, né? E acha que todo o restante é daquele jeito. Então, às vezes a gente até quer fazer algo para Deus, né? Ou ser algo para Deus, mas a gente quer fazer algo no nosso secreto, algo que não envolva pessoas. E nós precisamos, irmãos, chegar a um ponto de aceitar a nossa missão aqui na Terra, aceitar o nosso chamado. E para isso, primeiro nós precisamos sair de todo nível de comparação. Irmãos, nós precisamos abandonar o nível de comparação que existe no nosso coração, o nível de competição que existe dentro de nós. Por que eu digo isso? Eu gosto bastante de citar meus exemplos, né? Hoje a minha igreja é aqui no fundo de casa, num piso que não tem telhado ainda. Nós cultuamos em média de 15, 20 pessoas, e daí tem os filhos ministeriais de fora, né? De outras cidades, de outros estados, mas eu quero colocar como igreja local. Se eu for me comparar, irmãos, a grandes igrejas, eu vou ficar frustrada. Por exemplo, a Lagoinha, que tá agora bombando, né? A Lagoinha tá sendo a igreja da vez em vários lugares do Brasil. Tem pouco tempo que começou aqui em Ariquemes, a Lagoinha, e tá bombando, irmãos, tá bombando. Rede social, culto, igreja cheia. Ele já tem todos os ministérios. Ele já tem pastores, adoração, intercessão, ministério infantil. Eles têm um monte de coisa dentro da igreja, irmãos. E eu tô aqui labutando para formar uma equipe, sabe? Para que as pessoas sejam despertadas. Então, se eu for entrar em comparação, eu vou desanimar e eu vou desistir. Mas e se a missão, o chamado, o propósito que Deus tem para mim for essa quantidade de pessoas? E se eu chegar no top de ter uma igreja com 50 pessoas, mas esse for o propósito de Deus para mim, eu cumpri ou não cumpri minha missão? Mas eu posso também, ao contrário, não me preocupar com aquilo que Deus tem para mim e focar em cursos, em formas de crescer, em coach, focar num monte de coisa que eu consiga trazer pessoas só para que eu tenha um lugar do jeito que eu penso que deve ser. Mas, irmãos, nós não estamos falando de ter um ministério expressivo, de ser conhecido. Nós estamos falando de cumprir aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, dentro do que Deus tem para mim e para você, primeiro ponto, as pessoas estão incluídas. Se o ministério for de intercessão, você vai orar por pessoas. Se o ministério for de recepção, você vai receber pessoas. Se o ministério for de dança, você vai expressar aquilo que Deus está te dando para que pessoas sejam tocadas. Se o ministério for de cura, é para curar pessoas. Se o ministério for de libertação, é para libertar pessoas. Se o ministério for de pastor, é para pastorear pessoas. Se o ministério for profético, é para alinhar pessoas. Se o ministério for de mestre, é para ensinar pessoas. Se o ministério for evangelístico,
é para evangelizar pessoas. Se o ministério for apostólico, é para expandir o reino para as pessoas. Então, irmãos, não tem para onde correr. E isso é bom. Isso é bom. O que nós precisamos é ser curado das nossas feridas, das nossas mazelas, e aceitar aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Porque nós falamos, né, inclusive durante o propósito, sobre fazer sem ser, mas que nós precisamos ter a essência de Cristo em nós. E dentro da essência de Cristo, o que Cristo fez? Morreu por pessoas. Ele serviu. Ele estava disposto a servir. E você e eu precisamos estar dispostos a servir. Nós precisamos voltar à simplicidade de, se for pregar para uma pessoa, pregar com o mesmo amor e o mesmo afinco do que se for pregar para 1000. Nós precisamos voltar à simplicidade de entender que uma alma vale mais que 1000 pessoas e que nós estamos falando acerca do reino dele e não do meu reino. Entende isso, irmãos? Em Efésios, eu quero ler com vocês na Bíblia comum e depois eu quero ler com vocês numa versão que eu li da Bíblia Viva que eu achei espetacular. Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então nós fomos criados, somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para quê? Para fazer boas obras. O que é fazer boas obras? A gente pega a questão das boas obras e coloca dentro do pacote da visão espírita da coisa. Então é fazer caridade, né? Eu vou ofertar, eu vou dar roupa, eu vou dar cesta básica. Isso também deve ser feito. Mas quando se fala de fazer boas obras, é fazer obras boas, com a essência de Cristo. Então a obra que eu pratico, ela é uma obra boa. Ela não é uma obra de destruição, ela não é uma obra de competição, ela não é uma obra de mentira, ela não é uma obra de um reino pessoal. Ela é uma obra boa diante dos olhos do Senhor. Então eu fui chamada para fazer boas obras. Eu quero ler com vocês o mesmo texto na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele, Cristo, planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Então, vou ler de novo, irmãos. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Então, se Deus te fez um evangelista, um ganhador de almas, que é onde você passa, ok, foi Deus que te fez assim. Deus não me fez assim. A essência que o Senhor me deu é outra. Então, receba aquilo que Deus deu para você e se alegre dentro disso, irmãos. Nós precisamos nos alegrar, nos sentir honrado, porque Deus nos inseriu no seu reino, nos comissionou para servir dentro do seu reino. Então nós precisamos nos sentir honrados por isso. E foi Deus quem nos fez assim. Deus que colocou a essência de cada um, Deus que colocou o propósito de cada um, Deus que deu o chamado de cada um, Deus que deu ministério para alguns, porque nem todos têm ministério. Foi Deus quem escolheu isso, irmãos. Porque não sei. Por que escolheu a profeta Andréia para ser profeta e não escolheu fulano? Fulano profetiza e ela nem profetiza. Irmão, você tem que ver isso com Deus. Entende? O Senhor quis assim, foi o Senhor quem escolheu assim. E daí, irmãos, já a gente volta aqui pro texto, a gente precisa sair das neuras, porque existem formas de administrativas de igreja, que é onde o fulano tem que ser pastor. Irmãos, nem todo mundo tem chamado pastoral. Não é porque... Eu lembro, irmãos, eu vivi essa dor, sabe? Apesar de ter, na época das células, né? Ter uma célula... A minha célula era uma das maiores células da igreja. Apesar disso, eu nunca fui ganhadora de almas. Já ganhei almas? Já. Pela graça e misericórdia de Jesus. Mas eu nunca fui. Não faz parte da minha essência. Então eu vivia sendo esmagada por causa disso. Porque eu tinha que fazer questões evangelísticas, mas não fazia parte de mim, irmãos. Entende? Então,
Saia desse peso. O que você tem que ser? Aquilo que você foi chamado para ser. Sabe? Quando você vai alinhando, as coisas vão acontecendo naturalmente, ou da forma como eu gosto de dizer, organicamente. As coisas simplesmente vão fluindo. Vamos lá de novo. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos. Eu não tô falando da natureza de pecado, amém? Eu tô falando que se um fala muito, outro fala pouco. Se um é mais expansivo, outro é mais retraído. Se um tem chamado para liderança, o outro não tem. Foi Deus quem nos fez assim. E o fato de um ser mais falador e outro menos não quer dizer nada. Quer dizer apenas que somos diferentes. Mas o Senhor tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Foi Deus que nos fez assim e nos deu uma vida nova. Ele nos fez assim, com essa identidade, com essa força, e nos deu uma nova vida da parte de Cristo Jesus. Então, através de Cristo, eu posso todas as coisas. Daí eu posso exercer pela identidade de Cristo. E muitos séculos atrás, ele planejou que nós gastássemos a vida que ele fez e a nova vida da parte de Cristo para auxiliar os outros. Então, foi Deus quem escolheu que você e eu devemos auxiliar pessoas. Irmãos, sabe uma coisa que me constrange? De vez em quando, né, eu recebo mensagens, profeta, obrigada, você tem feito, né, tem falado e tal. E eu sempre agradeço, né, pelo carinho, e é gostoso, irmãos, eu não tô dizendo que não é gostoso, né, é a recompensa do trabalho, mas dentro de mim eu penso assim, Deus, eu não tô fazendo mais nada além da minha obrigação. Eu fui chamada para fazer isso aqui. Queridos, você já imaginou você debaixo de um pé de manga aplaudindo porque ele deu manga? Uau, que top, o pé de manga deu manga. Ai, ele nasceu para isso. Ele não faz mais do que obrigação em dar manga. Chegou no tempo, ele tem que dar manga. É a identidade dele, é a essência dele. Então, aceite aquilo que Deus chamou para fazer. Sabe, sem medo. Deus me chamou para ser o porteiro da igreja e eu quero ser pastor. Irmãos, aceite o que Deus chamou para ser. Eu amo ser o porteiro da igreja, mas Deus está falando que eu sou pastor. Aceite. Pare de fugir daquilo que Deus colocou em você por meio de Cristo Jesus. E use isso para auxiliar pessoas. Irmãos, o não estar bem todos os dias é normal. Nem todos os dias a gente vai estar bem. Mas na maioria dos dias vamos, tá? Mas vai ter o dia mal, vai ter aflição. Vai ter dia que a gente quer descansar. Vai ter dias, irmãos. Mas isso é em tudo. Você que trabalha aí em trabalho secular, você quer ir trabalhar todo dia? Não tem dia que você quer ficar em casa? É igual, irmãos. Mas viver aquilo que Deus tem para nós, esse é o lugar de plenitude. A gente procura tanto. Existe uma frase, né, que diz que existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus, né? Eu acho que não tem só um vazio, não. Porque a gente encontra Deus e muitas coisas são preenchidas. Mas o vazio da identidade, o vazio de quem eu sou, ele permanece. E ele só é preenchido quando eu começo a fluir dentro daquilo que eu fui chamado para fazer. Tá, profeta, mas e se eu fizer tal coisa e não ter sido chamada para isso? Você vai se encontrando no caminho. Já falei isso em vários vídeos, irmãos. Eu tenho um currículo vasto, um currículo gospel enorme. Eu já fiz de tudo na igreja. A única coisa que eu não fiz na igreja, assim, que eu não lembro de ter feito, foi ir pra cozinha. O restante, irmãos, já lavei banheiro, muito banheiro. Já trabalhei na intercessão, já cuidei de criança, já fiz parte do louvor. Irmãos, eu fico pensando como que foi isso, coitados irmãos. Mas já fiz parte do louvor, já fiz teatro, já dancei. Não fazia parte do Ministério de Dança, mas já dancei. Parte da intercessão, da libertação. Ajudar na liderança com jovens, das senhoras, parte administrativa da escola dominical, irmão, professora de escola de líderes. Irmãos, meu currículo é grande.
grande. E Deus foi me alinhando. E todos esses lugares que eu passei contribuíram para que eu seja quem eu sou hoje. Aceite. Saia do comodismo, saia da frieza, saia do cansaço, saia dessa fadiga. E você vai ver que o servir a Deus é prazeroso demais, irmãos. O servir as pessoas, servir a Deus através das pessoas é prazeroso demais. Irmãos, tem dias, vou me expor aqui mais um pouquinho. Tem dias que quando chega na sexta-feira, que é o nosso culto aqui, né? Que é o culto Shabbat, eu tô muito cansada fisicamente mesmo. Cansada, irmãos. E às vezes, quando vai dando assim às 18 horas, eu fico assim, meu Deus, Andréia, fica firme, só falta algumas horas. Fica firme, só falta algumas horas para você descansar. Porque a minha vida é uma dinâmica louca, sabe? Mas que eu amo, tá, irmãos? Eu amo a loucura da minha vida. E às vezes, quando chega na hora do Shabbat, irmãos, eu só quero deitar, sabe? Só quero deitar, eu tô cansada. Mas quando termina o Shabbat, eu tô renovada, eu tô numa alegria, numa explosão dentro de mim, sabe? E eu louvo ao Senhor pelo culto, sabe? No meu momento eu louvo, eu agradeço a Deus por ter tido aquele culto. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que vieram, porque é prazeroso demais, irmãos. É prazeroso demais. Estar aqui com vocês é prazeroso demais. E é uma loucura, irmãos. Uma loucura. Mas é prazeroso demais. E daí eu me encontrei em Cristo. Mas eu também me encontrei na missão a qual Cristo me deu. Entende isso, irmãos? Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não preenche a outra. Você está em Cristo, ok. Você tem o mais precioso e você tem todo o fundamento. Você está sendo edificada sobre a pedra, que é Ele. Mas tem mais coisa. E quando nós colocamos a mão na obra, mas eu tenho medo por causa das trevas. Irmãos, não tenha medo. Tenha medo de chegar diante do Senhor e falar assim, hein, cadê os talentos que eu te dei? Cadê aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Cadê o tesouro que eu coloquei dentro de você? O que você fez? Ah, Senhor, olha, como eu sabia que o Senhor ia ter uma cobrança, eu guardei. Irmãos, tem coisas que eu não quero ouvir da parte do Senhor. Tem coisas que eu não tô pronta para ouvir da parte do Senhor. Então, se alegre, se sinta honrado, sabe? Se posicione em João 17. Deixa eu abrir aqui. João 17, versículo 4. Estou com uma Bíblia nova. Comprei uma Bíblia com a letra maior. E eu não gosto de Bíblia nova. Eu acho que dá um trabalho para gastar ela, sabe? Eu gosto da minha Bíblia velha. E daí a folha tá colada, né? A Bíblia velha, ela fala sozinha, né? João capítulo 17, versículo 4. O Senhor diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus, o Senhor, disse isso para o Pai. Pai, olha, eu te glorifiquei na terra e eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Irmão, será que no último dia, será que quando nós comparecermos diante do Senhor, a gente vai poder dizer essa mesma frase de Jesus? Pai, a minha vida glorificou o teu nome na terra. Aonde eu passava, a tua glória manifestava. Não estou falando de poder, de gente caindo, não, queridos. Eu estou falando de uma manifestação, de alinhamento, de conserto, de quebrantamento, de conselho. Eu te glorifiquei na terra. E eu completei. Aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz, Senhor. Eu fiz. Tá aqui. Estou te entregando o dom, o talento, a essência que o Senhor me entregou um dia. Aquilo que o Senhor me confiou foi executado, foi feito, sabe? Aceita o que Deus tem para você, irmãos. Aceita essa nobreza,
A gente se sente tão uau, né? Quando uma autoridade da terra nos chama, nos vê, nos reconhece, né? Quantos, uau, eu vi, eu toquei, falou comigo, fulano, beltrano. E quando o rei do universo está conosco, parece que ele não merece a mesma honra. Se uma pessoa conhecida chegar para você para te dar um emprego, você vai se sentir uau. Mas o rei do universo está te convocando para o serviço mais nobre que existe, que é servir o reino dele, e é servir os reis e sacerdotes que estão inseridos no reino dele. Eu estou aqui hoje servindo vocês, um monte de rei e sacerdote que está aí me assistindo. E isso para mim é um motivo de honra. Que você também seja honrado, receba a honra da parte do Senhor, aceitando aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a face do Senhor resplandeça sobre você, que o Senhor libere uma nova mentalidade, uma nova visão, e que nele você cresça e flua, e que o nome dele seja glorificado sempre na sua vida, na sua casa, através da sua vida, da sua casa ministerial, da onde você passar. Eu te abençoo para isso. E a gente volta, queridos, amanhã, né? Vou voltar mais cedo amanhã, o vídeo vai vir mais cedo, porque daí amanhã, depois das 18 horas, a gente já entra no jejum. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. E a gente se vê amanhã em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, queridos.